Irmãos, são muitas as tarefas que nós cumprimos no decorrer da semana. Trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar de pessoas. Existem diversas coisas que nós precisamos fazer, como tomar remédios, fazer alguma consulta, alimentar-nos, tomar banho. Basicamente, nós temos várias coisas para fazer durante a nossa semana. Mas, por que nós fazemos essas coisas? Qual a importância de fazer todas essas coisas? É claro, você não faz nada na sua semana, das coisas que você precisa fazer sem motivo. Você não faz as coisas no seu dia a dia sem motivo nenhum, tem um objetivo. Então, por que nós fazemos essas coisas? Bom, duas palavras podem responder essa pergunta: responsabilidade e bem-estar. Quando nós vamos crescendo na vida, vamos adquirindo novas responsabilidades e prioridades. Vamos ganhando coisas para fazer em que muitas não são uma questão de escolha, mas uma questão de responsabilidade para com essas coisas. Ou seja, durante a sua vida você vai ganhando coisas para fazer que não são coisas que você faz porque você quer fazer, mas porque você tem que fazer. Você não se alimenta porque você quer se alimentar, mas porque você tem. Você não toma algum remédio porque você quer tomar, mas porque você precisa tomar. Ligar, isso aqui não está ligado. Então, são muitas coisas que nós devemos fazer durante a semana. E, diante disso, muitas pessoas têm o costume, o hábito de planejar a sua semana para tentar cumprir o máximo de tarefas possível. Né? Tem muita gente que faz a lista de tarefas, fazer isso aqui, tal horário e tal dia. O cristão, assim como outras pessoas, possui as suas responsabilidades. Você que é um crente possui os seus deveres para cumprir, possui os seus remédios para tomar, possui as suas coisas para fazer. Mas, quando uma pessoa se torna cristã, novas responsabilidades são dadas a ela. Quando uma pessoa se converte, ela tem agora novas prioridades e novas tarefas para cumprir, as quais eu decidi chamar por um nome super criativo, que é responsabilidades espirituais. Um nome que ninguém nunca pensou na vida. Dentro dessas novas responsabilidades encontra-se o culto cristão, que é o momento em que a igreja se reúne em uma das semanas para cantar louvores, orar e ouvir a pregação da palavra. Então, dentre essas responsabilidades novas que nós adquirimos como cristãos, o culto cristão é uma delas. Nos reunir como povo de Deus para adorá-lo é uma responsabilidade que nós ganhamos. Mas por que essa reunião da igreja chamada de culto é tão importante? Por que devemos cultuar a Deus? Por que devemos ansiar pelo dia em que iremos estar juntos com outras pessoas em um local? E por que, semelhantemente a outras tarefas, devemos nos preparar para esse dia? O que é que torna o culto cristão tão importante? O que é que faz essa reunião ser diferente de qualquer outra? E o que é que faz? O que é que essa reunião tem de tão especial que nós precisemos nos preparar para quando ela chegar? William Temple, um sacerdote anglicano, escreveu que o culto é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus e dedicar a vontade, ou seja, a nossa vontade, ao propósito de Deus. Então, o culto tem essas peculiaridades. O culto ele possui uma função. E é isso que nós vamos ler hoje. Nós vamos falar
sobre o culto cristão e por que ele é importante, o que nós devemos fazer com aquilo que nós aprendemos no culto e como nós devemos nos preparar para esse dia. Vai ser igual ao outro sermão, não vai ter um texto específico, a gente vai passar por vários textos para reforçar o argumento de hoje. Amém? Vamos orar e pedir para que Deus abençoe mais uma exposição da sua palavra. Senhor Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, reunidos como povo teu para te adorar e te exaltar, Senhor. Nós estamos gratos pelo Senhor ter permitido teu povo se reunir, meu Pai. Nós somos gratos, em especial, meu Deus, pela tua serva Horacina, que o Senhor permitiu estar aqui, meu Pai, pois o Senhor sabe da situação dela, meu Deus, mas pela tua graça e tua misericórdia está aqui hoje, meu Deus. Nós te agradecemos também pelas nossas visitantes, que a cada dia mais elas possam vir, Senhor, visitar, e que elas possam, assim como nós, Senhor, compreender o teu Evangelho, meu Pai. Abençoa-nos, abre a nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender a tua palavra e aplicá-la em nossa vida, meu Pai. Que ela transforme o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser igreja, Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse sermão vai ser dividido em 3 partes: antes do culto, durante o culto e depois do culto. Eu ia até aprender uma música para fazer uma piadinha com isso depois do culto, que tem uma música assim, só que eu não tive tempo, então vai ficar sem piada hoje. Fechar aí em cima. O data show fechar. Então, a primeira parte é antes do culto. E nós vamos falar sobre preparação do coração para o culto. E eu quero que você imagine a situação. Imagine que você está indo fazer uma prova de admissão para entrar em uma faculdade ou uma empresa. Você já sabe o dia, o local e o horário em que você deve chegar para realizar a prova. E até aí está tudo bem, né? Porque você precisa saber essas informações. São informações importantes. Você precisa saber o lugar, o horário e o dia que vai ser feita a prova. Mas é óbvio que você, sabendo essas coisas, por mais que elas sejam importantes, não garante que você vai passar na prova. Você saber o dia, o local e o horário não garante que você vai ser aprovado na faculdade, que você vai fazer uma boa prova. É necessário que você estude os assuntos que vão ser tratados, tenha conhecimento das matérias, para que assim você possa fazer uma boa prova e então ter algum tipo de segurança de ser aprovado. Ou seja, é necessário você se preparar. É necessário você preparar a sua mente para o que vai cair na prova, então fazer uma prova agradável. Porque você pode acertar o dia, o local e o horário, mas errar todas as questões, ou não acertar o suficiente para ser aprovado. Se bastar você errar até seu nome, errar a data, como já aconteceu algumas vezes com alguns alunos. Outra ilustração seria uma entrevista de emprego, onde você também pode saber o dia, o local e o horário. É importante você saber essas coisas. Você sabe o dia, o horário, mas não sabe o local, então você está lá no horário certo, no dia certo, mas no local errado. Ou outras coisas também. Você precisa saber essas coisas, mas apenas isso não garante que você vai ser contratado. Você se prepara para as possíveis perguntas que irão ser feitas, para que então você possa responder de forma mais agradável possível. Eu lembro de um professor meu contando sobre uma entrevista de emprego que ele fez, que foi tudo certo lá, mas o entrevistador falou que tinha alguma coisa que impediria ele de entrar. Então ele falou uma gíria. Acho que ele falou vixe. Então falaram, você não pode entrar aqui porque você usou uma gíria e tal, isso não é o local adequado. Enfim, ele não se preparou para esse momento. Ele não se preveniu para essa ocasião. Ou seja, sempre é necessário uma preparação antecipada para algum projeto, alguma prova ou alguma entrevista de emprego, para que possamos fazer o melhor possível. É necessário que você tenha em mente como vai ser aquilo que você vai fazer, como vai ser a prova, como vai ser a entrevista de emprego. Você tem que se preparar para essas coisas. E em relação ao culto,
devemos ter a mesma atitude. Assim como nós nos prepararíamos para uma prova, para uma entrevista de emprego ou qualquer outra coisa, nós devemos nos preparar para o culto também. Veja, o culto é um momento de entrega e recebimento. Então, para entender, irmãos, que não tem texto nenhum, então a gente fica meio devagar assim. Ou seja, ao mesmo tempo que entregamos algo, nós também estamos recebendo alguma coisa. Ao mesmo tempo que nós entregamos algo, nós também estamos recebendo algo. Deve haver uma preparação para entregar algo agradável e deve haver uma preparação para fazer algo com aquilo que foi recebido. Veja, você não vem ao culto apenas por vir. Você vem buscar algo, você vem entregar algo e receber algo. Por exemplo, quando alguém te dá uma roupa, geralmente ela espera que você use essa roupa. Quando alguém te dá alguma comida, geralmente ela espera que você consuma essa comida. Então, quando você recebe algo no culto, se espera que você faça algo com essa coisa. Mas como você vai fazer algo com isso se você não se preparou para receber? Como você vai fazer algo com o que foi dito no culto se você não preparou o seu coração para receber essa coisa? Meus irmãos, o culto não é apenas mais uma reunião da sua semana, não é apenas mais um evento. O culto, entenda isso, o culto é o momento mais importante da sua semana. Esqueça seu emprego, é importante, esqueça sua escola, é importante também, mas o culto está acima de todas essas coisas. Sendo assim, se você se prepara para ir para o seu emprego, para ir para a escola, por que você não se prepararia para o culto, que é mais importante que essas duas coisas? Quais têm sido as nossas expectativas para o culto? Qual tem sido o nosso objetivo vindo até aqui? O que nós anseiamos entregar e o que nós anseiamos receber durante essa reunião? Qual tem sido o nosso maior desejo ao nos reunirmos na casa de Deus, com o povo de Deus, para cantar para Deus? Veja, o Salmo 84, versículos 1 a 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha alma e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nesse texto nós encontramos 4 coisas essenciais sobre a relação do crente com Deus e com o culto. A primeira coisa é, ele reconhece o quão bom é estar na presença de Deus. Fazia parte da tradição dos judeus ir até o templo para adorar o Senhor. Era lá onde havia celebrações com cânticos, sacrifícios e súplicas a Deus. O autor diz que os tabernáculos do Senhor são amáveis, são desejáveis, são puros. Então veja, ele deseja estar lá. Quando a presença de uma pessoa é amável, você deseja que essa presença esteja na sua vida, porque você se sente bem tendo essa pessoa perto de você. Ou seja, esse homem desejava estar na presença de Deus, porque ele sabia quão desejável era e quão amável era estar na presença de Deus. Veja, ele diz no versículo 2, uma declaração como se ele estivesse com fome e com sede, como se ele estivesse ansioso para possuir algo. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então veja, ele faz aqui meio que uma metáfora, como se ele estivesse com fome de algo, com sede de algo, como se ele precisasse urgentemente saciar a sua fome, a sua sede. E esse algo é justamente a presença
de Deus. Esse algo porque o autor anseia encontrar no tabernáculo do Senhor é justamente a presença de Deus, porque o corpo dele clama por isso, o coração dele suspira por isso. O coração do justo clama pelo Deus da sua justiça. O coração do crente clama pelo Deus que ele crê. Existe uma fome no coração do crente que não pode ser satisfeita por nenhum alimento carnal, mas unicamente pela presença do Deus vivo. É isso que o autor tem no seu coração. É isso que nós temos, ou devemos ter no nosso coração, uma fome pela presença de Deus. Terceira coisa, na presença de Deus ele encontra um lar. Citando uma coisa que possivelmente acontecia muito, que eram os pardais e as andorinhas construírem os ninhos próximos aos altares, o autor parece dizer: se até mesmo os pássaros, os animais que não pensam, que não falam, encontram lá na sua presença, quem dirá eu, Senhor? Se até mesmo os animais que não têm raciocínio conseguem encontrar lá na presença de Deus, nos altares de Deus, quem dirá nós que temos consciência de quem Deus é? Quem dirá nós que temos um coração que anseia por Deus? Na presença de Deus nós encontramos uma casa, um lugar para chamar de nosso. Na casa de nosso Pai, nós que somos os filhos encontramos um lar, meus irmãos. A gente diz que aqui é a casa de Deus, e realmente é, mas é a nossa casa também. É o nosso lar também. Porque se Deus é o Pai, nós somos os filhos, essa casa também é nossa. Como é que pode um filho não ansiar por estar na casa do seu pai? Veja, tem gente por aí que não vê os pais há muito tempo e quando encontra, cai lágrima dos olhos. Então imagine nós que temos aqui mais acessível, que é perto, vamos dizer assim. Esse é o nosso lar, meus irmãos. E nós não podemos desprezar. E o quarto e último ponto é: o autor diz que encontra felicidade na casa de Deus. Ele diz que felizes são aqueles, talvez em algumas traduções seja bem-aventurados, que habitam na presença de Deus, porque eles louvarão continuamente. Aqui vemos que a presença de Deus inspira algo em nossos corações. A presença de Deus faz algo com o nosso interior. A presença de Deus nos inspira a fazer alguma coisa que é justamente o louvor a Ele. Meus irmãos, é impossível que nós olhemos para Deus e não o louvemos. É impossível nós olharmos a presença de Deus e não louvá-lo. É impossível nós estarmos aqui diante dele, ainda que você não veja, você está diante de Deus. Ainda que você não veja, o Rei do Universo está aqui, olhando para nós. Como é que nós podemos ficar calados diante disso? O autor escreveu esse salmo porque ele sabia da alegria que está na casa de Deus. Por isso a sua alma ansiava por estar lá. A sua expectativa era adorar a Deus e sentir a sua presença. Porque na casa de Deus ele encontrou um lar. Na casa de Deus ele encontrou um lugar onde ele se sente bem. As festas judaicas tinham o seu momento para acontecer. Tinha o momento certo, né? Tal dia, de tal mês, enfim. E com isso os judeus se preparavam para esses dias. Da mesma forma, nós sabemos o dia de culto, sabemos onde vai ser o culto, sabemos o horário de culto, mas isso não é o bastante para oferecermos um culto agradável a Deus. Não é o suficiente você saber o horário e o local. Não é o suficiente você saber que horas começa o culto, que dia,
é o culto. É necessária uma expectativa de entregar o melhor para Deus e uma preparação do nosso coração para o que iremos receber durante o culto. Veja, meus irmãos, quem separou esse dia? Quem separou esse dia para que nós possamos louvar a Deus? Não fomos nós, mas foi o próprio Deus. Foi Deus que preparou esse dia. Foi Deus que nos permitiu acordar em mais um dia. Foi Deus que nos permitiu respirar até agora para louvarmos a Ele. Então, se nós sabemos que vamos ter um dia que nós vamos estar com o povo de Deus para louvar e adorar a Ele, como que nós podemos enxergar isso só como mais uma tarefa dessa semana? Como nós podemos dar importância para isso? Como nós damos importância para a nossa casa? Muitas vezes a gente nem quer arrumar a casa. Minha mãe que o diga. Mas vocês também que eu sei. Ninguém aqui está feliz de arrumar a casa todo dia. Mas enfim, como é que nós podemos dar importância, tão pouca importância para esse dia? Então veja, você sabendo o dia que você vai louvar o Senhor com o povo dele, tenha a expectativa de louvar Ele com tudo que você tem. E prepare o seu coração para o que você vai receber. Seja uma oração, seja além da Bíblia antes, enfim. Prepare o seu coração para que você possa receber o que vai ser dito no culto. E agora nós vamos falar justamente sobre durante o culto. E eu quero começar essa parte falando sobre reverência. De forma geral, reverência é o respeito por aquilo que nós consideramos importante. Ou seja, nós temos reverência pelos nossos pais, nós temos reverência pelos nossos avós, por pessoas que têm autoridade sobre nós. Isso é reverência, é respeito. De forma específica, a reverência designa o respeito às coisas sagradas. Ela demonstra nosso reconhecimento e valor sobre Deus, do que Ele fez por meio de nós, o que Ele fez por nós em Cristo, e também aquilo que compreendemos sobre o culto. Então, reverência em resumo é respeito. Na Bíblia, reverência também se refere ao temor a Deus. Quando a Bíblia fala sobre temer a Deus, se refere a respeito, se refere a você saber quem Deus é e não escarnecer dele. Aquele que teme ao Senhor o reverencia, reconhecendo a sua grandeza. Ou seja, aquele que teme a Deus, consequentemente reverencia e respeita a Deus. Mas por que a reverência é um assunto importante a ser tratado no culto? Porque reverência é algo importante para tratarmos quando nós nos referimos à nossa reunião diante do Senhor. Porque a reverência vai passar do horário, perdão. Porque a reverência a Deus é aquilo que guia todas as coisas que são feitas no culto. A reverência é aquilo que guia todas as coisas que vão ser feitas no culto. É impossível você entregar um culto agradável a Deus sem reverência. É impossível você entregar um culto agradável a Deus sem o respeito devido ao Senhor. A Bíblia, no entanto, não traz muitas normas explícitas sobre reverência no culto. Todavia, existem muitos versículos que nos guiam a um entendimento sobre como devemos nos portar no culto ao Senhor. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou como vocês dizem, tudo seja feito com ordem e decência. Nesse capítulo de 1 Coríntios, Paulo volta a tratar sobre os espirituais.
Os coríntios estavam tendo problemas durante o culto, por causa que muitos manifestavam os dons, principalmente os de línguas, mas não conseguiam oferecer um culto racional a Deus. O que é um culto racional? É você entender o que está acontecendo. Ou seja, o que acontecia ali era que muitas pessoas se reuniam, começavam a falar em línguas, mas não tinha intérprete. Ou seja, ninguém entendia o que os outros falavam. Então Paulo diz que quem entrasse ali iam pensar que as pessoas eram loucos, porque não tinha decência, não tinha ordem ali, porque era todo mundo falando em línguas e ninguém entendia nada. E depois de uma longa argumentação, Paulo encerra dizendo que não deveria ser proibido o falar em línguas, ou seja, tem essa confusão toda aí, mas não proíbam aí. Mas ele também diz que tudo deveria ser feito com ordem e decência. Decência. Falando assim, parece indecência, mas com decência. Enfim, Paulo diz, não proíbam o falar em línguas. Não proíbam. Mas façam tudo com decência e ordem. Veja, tudo que nós fazemos em um culto é com a consciência de que Deus está presente e que essa presença precisa ser respeitada. Lembre-se disso. Tudo que nós fazemos no culto é com a consciência de que Deus está presente e essa presença precisa ser respeitada. Aí na primeira carta aos Coríntios, nós encontramos um ato de reverência e irreverência durante a ceia do Senhor. 1 Coríntios 29, 1 Coríntios 11, 29 a 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Durante muito tempo foi discutido o que significava, vai passar do horário mesmo, comer e beber dignamente. Alguns argumentam de uma forma que parece que, se você cometer um pecado específico no dia que vai ter ceia, você tem que se abster. Você não pode comer da ceia porque você vai estar comendo indignamente. Mas, olhando por esse lado, todos nós estamos tomando a ceia indignamente de alguma forma. Se formos olhar para nossos esforços, nenhum de nós merece tomar a ceia. Se eu falar assim, cometi tal pecado hoje e não posso tomar a ceia, ninguém aqui vai tomar. Ninguém aqui vai tomar. Nós só nos tornamos dignos da ceia por conta dos méritos de Cristo. Somente por causa dele nós somos dignos de tomar a ceia. A interpretação mais correta seria que tomar a ceia dignamente é comer do pão e tomar do vinho sem entender o que aquilo significa. Participar da comunhão sem discernir o significado da ceia. Ou seja, você comete tal pecado. Ok, você examina, como Paulo disse, e toma da ceia. Mas depois você pratica o mesmo pecado conscientemente no próximo dia. Você não discerniu o corpo e você não entendeu o que o corpo significa. Ou seja, isso é falta de reverência. Se você não entende o que a ceia significa, que é justamente Jesus ter morrido para nos libertar dos nossos pecados, é falta de reverência, é falta de respeito para com o Senhor. E Paulo ainda diz que aqueles que tomam a ceia indignamente são tidos como culpados do corpo do Senhor. Ou seja, você é considerado culpado pela morte de Cristo, assim como Roma e assim como os judeus. E Paulo diz que, ou seja, isso é falta de reverência. Mas veja, não é apenas na ceia que a irreverência pode se manifestar. Ela também pode estar presente. Eu vou bater em vocês e em mim também, porque isso também é para mim. Mas enfim, a irreverência está presente em ter conversas necessárias durante o momento do culto, levantar sem motivo durante o culto, distrair-se com redes sociais durante o culto,
E até mesmo chegar atrasado no culto pode ser uma falta de reverência. Até mesmo você chegar atrasado durante o culto é falta de reverência. O que eu estou falando aqui é você não se preparar de antemão para chegar no culto cedo. É claro, de vez em quando surge um problema ou outro, não estou falando disso. Mas você não ter o esforço de chegar cedo no culto. Isso é falta de reverência. Então eu pergunto a você: você crê que a presença de Deus está nesse lugar? Você crê que o Deus vivo, santo e justo está nessa igreja? Então se comporte. Se você crê que Deus está aqui, se comporte. Porque a reverência a Deus cobra comportamento digno no culto. Talvez seja muito fácil ser irreverente quando não aconteceu nada com você ainda. Estou brincando, não quero pensar com vocês não. Mas veja, a reverência a Deus cobra uma atenção ao que está acontecendo no culto. Cobra que você se concentre no que está acontecendo aqui na frente. Porque se você se distrai, você está sendo desrespeitoso com o próprio Deus. E justamente falando sobre o que está acontecendo no culto, nós vamos falar sobre os momentos do culto e como eles devem ser para que sejam agradáveis a Deus. Primeiro, a gente vai falar principalmente sobre louvor, oração e pregação, que são os momentos principais do culto. Bom, os louvor, a principal coisa do louvor assim é a letra. As letras devem exaltar a Deus, promover o ensino das verdades do Evangelho e promover o ensino das verdades do Evangelho. Veja, músicas são mais fáceis de lembrar do que sermões. Amanhã, provavelmente, vocês vão esquecer tudo que eu vou falar aqui. Provavelmente vocês não vão lembrar de nada que eu falei aqui. Mas as músicas vocês vão lembrar. Veja, tem muitos trechos no Novo Testamento que acreditam serem canções. Filipenses 2,5, Colossenses 1, 15 a 20, Romanos 11, 33 a 36. Não vou ler porque não vai dar tempo de procurar aqui. Você tem Êxodo 15, 1 a 21, que é o povo cantando a Deus por causa da libertação do Egito. Os salmos são canções que nos revelam coisas sobre Deus. Até mesmo os salmos que falam sobre vingança são canções também. Então as músicas têm duas funções principais no culto: glorificar a Deus e edificar a igreja. Essas são as funções principais na música no culto. E sobre estilo musical, tenha respeito à cultura da sua igreja. Muitas vezes um estilo não faz parte. Até eu vou ter que agilizar aqui. Bom, a oração deve ser guiada a partir do reconhecimento da grandeza de Deus. E a exposição da palavra deve ser fiel às Escrituras. Está bem resumido isso aqui. E por fim nós vamos falar como deve ser depois do culto. Depois do culto, o que nós fazemos? O que nós faremos com aquilo que foi cantado, com aquilo que foi dito? A resposta é meditar e buscar aplicar em nossas vidas. Antes do culto, nós nos preparamos para receber. Durante o culto, nós recebemos. E depois do culto, nós aplicamos. É por isso, meus irmãos, que o culto é diferente de qualquer outra reunião. Pode parecer a reunião de uma empresa, pode parecer uma reunião de pais na escola, mas é só isso, porque tem pessoas juntas. Esse é o momento em que o povo de Deus se reúne para louvar o Senhor e então serem cheios por Ele. Mas a adoração não acaba na igreja. A adoração não acaba quando as portas se fecham. Ela continua. Agora nós seremos desafiados a aplicar em nossas vidas aquilo que nós aprendemos na nossa reunião na casa de Deus. Por que o culto é tão importante? Porque nós devemos nos preparar para vir ao culto, prestar atenção no culto, então aplicar em nossas vidas aquilo que nós aprendemos? Duas respostas.
responsabilidade e bem-estar. Nós somos chamados para adorar a Deus. E nosso bem-estar espiritual depende dessa reunião dos santos de Deus. Então veja, você foi separado para louvar o Senhor. Você foi separado para estar aqui com o povo de Deus. Esse momento é o momento mais importante da sua semana. É o momento do descanso, meus irmãos. A luta é lá fora. Então, que nós possamos estar nos preparando para esse momento. Que nós possamos ansiar pelo momento que nós vamos louvar a Deus. Porque o culto é o momento em que nós deixamos as preocupações do mundo para lá e nos concentramos unicamente em louvar o nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e agradecer a Deus por mais um culto.